gente chega a Teresópolis é difícil entender o tamanho do estrago. De cima, a gente vê algumas cachoeiras na mata. Na verdade, aquilo não existia. Algumas casas desapareceram, simplesmente, no meio do nada. O que era rua virou rio. E onde havia o rio você não tem certeza mais, porque as pedras se misturaram com lama, mata, vegetação, tronco de árvore, é terrível. Os carros estão revirados, tem muita gente recolhendo corpos ainda. É difícil entender o tamanho da tragédia, de verdade. A sensação que a gente tem é que aquela área da cidade nunca mais vai ser como se conheceu um dia. Parece que a força da água transformou a geografia dos morros da região. Sai fora daí, Roger. Sai fora daí, Roger. Amarradorzinha. 29, ó. Pra mim lá embaixo, ó. Matou os caras, Gui. Vai entrar, lá embaixo aí. Matou os caras, velho. Então libera o rádio, o pessoal de lá, velho. Matou todo mundo, velho. Nossa senhora. Ao meio-dia, 28 minutos e 25 segundos do dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão começa a desmoronar. Ela está localizada num complexo de mineração que pertence à Vale, a 50 km de Belo Horizonte e a 19 km do Instituto Inhotim. Aproximando a imagem da câmera 1, é possível notar funcionários e um carro tentando fugir da avalanche de lama. No momento em que estourou no chão, a onda de minério chegou a alcançar uma altura praticamente 12 vezes maior do que as pessoas que estavam naquele ponto. Em apenas 25 segundos, a onda de rejeito já destrói um alojamento de um ITM, uma instalação de tratamento de minério. Algumas pessoas que estavam no topo da barragem conseguiram se salvar. Em meio minuto, a lama já invade a área de carregamento, local onde o minério é amontoado por empilhadeiras e carregado em vagões para ser escoado através de uma ferrovia. A próxima imagem mostra a área de carregamento neste ponto de vista. Em pouco tempo, a lama cobre as pilhas de minério. Ao lado direito do vídeo, uma picape busca uma rota de fuga. Um trator também tenta escapar, mas os rejeitos cercam e quase engolem completamente os veículos. A locomotiva também é destruída pelos rejeitos que já estão por todo o canteiro.
O motorista da picape e o passageiro conseguiram se salvar. Eles ajudaram a resgatar o motorista do trator, que também foi um dos sobreviventes. Olha, no fim de fevereiro, o governador Helder Barbalho esteve nessa ponte com uma equipe de técnicos, fez uma vistoria e constatou que havia problemas na estrutura. Os pilares já estavam desgastados, o concreto quebrado e a estrutura metálica aparente. Na época, foi criado um grupo de trabalho para pensar no que seria feito. E uma das medidas emergenciais anunciadas foi a revitalização da sinalização náutica para evitar que embarcações batessem na estrutura. Segundo o governador, a reforma ainda está nessa fase inicial de sinalização, quando houve o acidente essa madrugada. Ainda de acordo com Helder Barbalho, apesar dos problemas na ponte, ela não apresenta ou não apresentava riscos iminentes de desabamento. O governador disse também que vai responsabilizar o dono da balsa, informou também que as obras para recuperar a ponte devem custar cerca de 100 milhões de reais e o prazo de 1 ano para ela voltar a operar, a ponte ser restabelecida naquela área. Eu volto contigo, Fábio. Muito obrigado, Fabiano. Bom trabalho. Olha... Apesar dos alertas da Defesa Civil, a Avenida Niemeyer, uma via de acesso da Zona Sul à Zona Oeste, só foi fechada depois que as ruas já tinham se transformado em rios de corredeira. A mesma Niemeyer onde, numa chuva em fevereiro, um ônibus foi soterrado e 2 passageiros morreram. Essa redução de investimentos ocorreu ao mesmo tempo em que tempestades poderosas se tornaram mais frequentes. A de ontem foi a maior dos últimos 22 anos. No auge do temporal no Rio, o prefeito Marcelo Crivella, numa entrevista por telefone, considerou a situação fora do normal. Isso é uma chuva completamente atípica. A gente sempre tem previsão de chuva forte, mas não assim, com esse dobro de intensidade que é a média do mês de abril inteiro. Outras 2 tempestades também causaram estragos e mortes na cidade apenas este ano. Mas este volume de chuva está longe de ser um fenômeno isolado. São Paulo também ficou debaixo d'água no mês passado. 13 pessoas morreram. A série histórica de chuvas na capital paulista revela que ao longo das últimas décadas as tempestades têm sido mais fortes e frequentes. Chuvas a partir de 80 milímetros têm o poder de causar inundações e deslizamentos de terra na região sudeste. Ontem, o Rio de Janeiro registrou o maior temporal desde 1997, segundo o Climatempo, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia. No intervalo de 24 horas, choveu em média quase 190 milímetros. Em alguns lugares, o índice superou os 300 milímetros, como na Rocinha e na Barra da Tijuca. E esses eventos mais extremos, como a gente viu aí na reportagem do André, como a chuva do Rio, que também tem ficado mais comuns, vão deixando marcas aí de destruição pelo mundo. A Organização Mundial de Meteorologia divulgou um relatório no fim de março com dados de diversas fontes que mostra que no ano passado pelo menos 35 milhões de pessoas foram afetadas por enchentes, 1.600 morreram devido a ondas de calor e mais de 2 milhões de pessoas ficaram desalojadas por causa de desastres climáticos pelo mundo. Boneto.